Olá pessoal, meu nome é Luiz Maia e essa é a disciplina Princípios de Economia. Eu estou gravando essa sessão para a gente aprofundar um pouquinho mais e tentar ilustrar ainda mais a utilização do diagrama de demanda e oferta. Como a gente vem afirmando em sala, né, quando temos nossos momentos síncronos, o diagrama de demanda e oferta é muito útil para nos ajudar a interpretar os fatos econômicos e muitas vezes até entender as dinâmicas entre o fato gerador de alguma mudança e as suas consequências com o passar do tempo, tá? Então, neste exemplo que nós vamos retomar agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a temporalidade da mudança, então essa sequência de fatos, quanto tempo que gasta para gerar impactos, e muitas vezes a dificuldade em a gente ter ajustes instantâneos, tá? Muitas vezes alguma coisa acontece na economia e a gente vai sofrer as consequências, digamos assim, com um prazo de semanas, meses, às vezes até anos depois, tá? Então, no exemplo que a gente vai tratar aqui para começar, a gente tem um deslocamento da demanda por alimentos decorrente de um incremento do Bolsa Família, tá? Então, independente de ser ano eleitoral ou não, vamos supor que a gente observou aí um aumento no valor do Bolsa Família, tá? Se era 120, 150, passou para 200, passou para 300 e tal. Se isso acontecer, é natural que a gente faça aquelas duas perguntinhas, né? Sobre o mercado de alimentos, a primeira pergunta é assim: essa mudança vai impactar inicialmente os consumidores, a sua disposição a comprar, ou inicialmente as condições de produção, os custos? Ah, não. Inicialmente, o aumento da renda, né, das famílias que recebem o Bolsa Família, isso vai impactar imediatamente o consumidor. Então, nós vamos tratar da curva de demanda primeiro. Essa mudança foi positiva ou negativa? Ah, essa mudança foi positiva. Então, a gente vai ver um deslocamento da curva de demanda para a direita, tá? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, só para registrar aqui, apagar um pouco, então um pouco rabiscado. Se a gente tivesse uma primeira condição de equilíbrio aqui, em que a demanda e a oferta se encontravam nesse ponto, vamos dizer que nesse caso aqui, uma cesta básica bem completa tivesse aí custando cerca de R$ 150. Se há essa mudança no valor do Bolsa Família, de modo que a renda de boa parte das famílias brasileiras se elevou, se a gente mantiver as condições de produção de alimento fixas, ou seja, não aumentou o número de produtores, não aumentou a área plantada, não aumentou, né, o tamanho das barracas nas feiras e tudo mais, se não mudou as condições, não mudaram as condições de oferta e houve apenas uma mudança de demanda, a gente registraria uma segunda curva de demanda aqui para a direita, deslocada para a direita, né? Então, primeiro que foi impactado foram os consumidores, eu vou mexer com a curva de demanda. O resultado foi positivo ou negativo? Ah, o resultado foi positivo, então vou deslocar a curva de demanda para a direita. Com isso, a gente tenderia a observar aqui uma tendência a aumento no preço daqueles produtos. Qual que é a lógica dessa história, gente? É assim, mais e mais pessoas estão podendo e dispostas a comprar aqueles bens. Com isso, dada a quantidade fixa, né, relativamente fixa, não é exatamente fixa, mas dadas as condições de produção constantes, né, o número de produtores, a área plantada e tal, a tendência é que a gente observasse um aumento nos preços, ainda que uma quantidade maior fosse levada a mercado. Aí você pode se perguntar assim, mas a oferta não mudou? É verdade, a curva de oferta não mudou. Na medida que os consumidores estavam dispostos a pagar preços um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, o que a gente observa é que as mudanças ocorreram ao longo da curva de oferta. Então, a curva de oferta já registra aquela relação entre preços e quantidades que os produtores estão dispostos a colocar à venda. Então, embora a gente não tenha tido uma mudança tecnológica, a gente não tenha tido uma grande alteração na quantidade de tratores e tal, é possível que os produtores de alimentos tenham trabalhado hora extra, tenham empregado alguma pessoa a mais para tentar ampliar um pouquinho a quantidade que iam levar ao mercado, tá? Mas ao fazerem isso, eles também vão precisar de mais fertilizantes, mais sementes, eventualmente mais horas de maquinário alugado. Tá? Então,
o valor dos insumos agrícolas, ou seja, aquelas coisas que são usadas na produção de alimentos, também vai tender a mudar. Como a demanda de alimentos aumentou, aqui ao longo da curva de oferta, né, a gente teve os produtores de alimentos tentando produzir um pouquinho a mais, ajustar seu nível de produção, ainda que não fizessem grandes mudanças estruturais, apenas pequenos ajustes na, na, na contratação de pessoas, no uso de mais insumos e tal. Isso vai ter impacto lá no outro mercado, o mercado de insumos para a produção de alimentos. Então, aqui também no mercado de insumos, mercado de fertilizantes, mão de obra e tal, a gente também vai tender a haver um aumento na demanda por esses insumos. Tá, então o que a gente está falando aqui é que certos mercados estão ligados uns aos outros, e nesse caso aqui, a relação entre eles é que um desses mercados é fornecedor de matéria-prima, de insumos para a produção do outro. Então, se alguma coisa acontece no primeiro mercado, o outro mercado também vai sofrer as consequências, tá? Vai sentir as consequências. Só para a gente interpretar cuidadosamente o que foram os fatos que a gente narrou aqui nos últimos minutos, vamos fazer uma síntese do que aconteceu, tá? Como que os preços alocam recursos, ou seja, distribuem recursos de um setor para o outro. Uma maior demanda por alimentos tende a elevar seus preços no curto prazo. Foi o que a gente viu lá no primeiro diagrama. Houve deslocamento da demanda, os preços lá dos produtos da cesta básica subiram um pouquinho. Diante da perspectiva mais positiva em termos de lucratividade, os produtores daqueles alimentos tentarão expandir sua produção, tentarão fazer pequenos ajustes, trabalhar hora extra, contratar uma pessoa por mais tempo e tal. Mas para fazê-lo, precisarão aumentar a demanda por insumos, defensivos agrícolas, maquinário, mão de obra. Então vão tentar ajustar, ainda que a gente não esteja falando aqui de comprar uma nova fazenda ou de comprar um novo caminhão, um novo trator. A gente está falando de talvez contratar uma pessoa a mais, já tendo 10, 15 pessoas trabalhando na sua fazenda, ou então contratar horas extras, ou então alugar uma máquina por algumas horas a mais durante um mês. Então são pequenos ajustes, ajustes chamados de curto prazo, tá? Com o passar do tempo, esse chamado choque de demanda que aconteceu lá no primeiro mercado tende a se propagar, criando maiores demandas numa série de outros setores. Não para todos, mas para vários que estejam ligados àquele setor. Com isso, outros setores também podem ficar mais atrativos, com preços um pouquinho diferentes e tal. Então, na medida que um choque acontece em um mercado, ele tende a se propagar por vários outros mercados, e de uma hora para outra, outros setores podem se ver com maior rentabilidade, com maior possibilidade de lucro. Com isso, o investidor que está lá observando todo esse panorama fala assim: ah, olha, está crescendo muito a demanda por alimentos. Eu vou investir na produção de fertilizantes. Eu vou investir na produção de maquinário agrícola. Eu vou investir na produção de tratores. Tá? Então, ao observar essas mudanças panorâmicas, né, no panorama de uma economia, o investidor acaba fazendo seus investimentos orientado por essas mudanças nos mercados que muitas vezes se propagam via preços, tá? Daí, gente, que uma mensagem muito importante que a gente precisa tirar. Os preços numa economia não estão sujeitos à vontade do presidente ou à vontade de um ministro. Os preços numa economia são mecanismos muito sofisticados e são sinais que carregam mensagens. Se numa economia, digamos, um tal de Brasil, toda hora um governante resolve impor um preço para este ou para aquele mercado, a gente perde essas informações. A gente perde a informação vinda do próprio mercado de para onde que deveriam estar indo os novos investimentos. Então, mexer com preço artificialmente é uma forma de obstruir, de barrar as tendências que o próprio mercado tem de atender o consumidor, tá? Então existe um perigo muito grande toda vez que a gente tem políticas de preços intervencionistas, tá?
Impactos semelhantes ocorrem como resultado de mudanças nas condições de mercado, de bens substitutos, de bens complementares, mudanças nas condições de ofertas. Então, a gente precisa entender a economia de um país como sendo uma rede de mercados. E essas redes, elas estão mais ligadas, alguns mercados estão mais ligados com outros mais próximos. Outros estão mais distantes, mas no final das contas, todo mundo está indiretamente interligado, né? Então, a gente precisa pensar na economia como sendo essa grande rede de mercados interligados, uns mais próximos dos outros, mas que, mudando as condições, seja de produção, seja de demanda, de consumo, em um mercado específico, essas mudanças tendem a ser acomodadas por mais de um mercado, tá? E toda vez que o governo pensa que sabe mais do que todo mundo e vai lá e tenta impor um preço neste ou naquele mercado, ele vai gerando repercussões que não são naturais e, eventualmente, pode até gerar dificuldades em diversos setores. Um exemplo muito forte disso no Brasil é o que aconteceu no mercado de energia elétrica, né? Então, nos últimos 15, 20 anos, a gente teve uma grande desorganização no setor de energia elétrica, basicamente porque o governo resolveu intervir e falar: não, agora a tarifa de energia elétrica vai cair, não, agora ela vai subir e tal. E quando a gente fez isso de uma maneira excessiva, a gente acabou destruindo essas informações importantes para que os investimentos fossem sendo decididos e que de alguma forma a gente atendesse às necessidades da sociedade lá na frente, tá? Tá, mas vamos ver aqui mais alguns exemplos, tá? E aqui nós vamos pegar os exemplos do livro-texto que foi recomendado lá para essa disciplina. Vocês estão vendo até que está escrito aqui em inglês algumas dessas siglazinhas aqui, mas eu vou traduzir para vocês, tá? Então, segundo exemplo aqui, que na verdade é o primeiro desta página. Então, a primeira questão aqui dessa página. Quando uma frente fria atinge o estado da Flórida, nos Estados Unidos, o preço do suco de laranja aumenta em todos os supermercados do país. Então, vamos ver o que acontece aqui, gente. A gente sabe que para produzir o suco de laranja, obviamente, você precisa produzir a laranja primeiro. Depois vai ser processado numa planta, vai ser empacotado, vai ser levado para um sistema de distribuição até o supermercado e aí sim vai chegar ao consumidor. Tá, então eu tenho aqui dois mercados. Um mercado de laranjas e outro mercado de suco de laranja. Tá, então quando a gente teve aí uma mudança climática, né, uma frente fria muito forte, a produção de laranja ficou mais difícil. Ora, essa mudança vai impactar primeiro os custos, as condições de produção, ou vai impactar primeiro o desejo do consumidor? Ah, não, aqui é claramente uma questão de custo de produção. A gente está falando de frentes frias, né? Mudanças climáticas. Se essa mudança foi negativa, a curva de oferta aqui, que nesse caso está representada pela letra S, né, de supply, é a palavra em inglês para oferta, mas eu vou pôr aqui O2, vou corrigir aqui para O1. Então, a curva de oferta se deslocou para a esquerda. Tá? Então, em decorrência de clima desfavorável, o preço das laranjas subiu. E olha, ainda pior, ó, a quantidade de laranjas produzida foi menor. Então, você acabou produzindo menos do que esperava e a um custo mais elevado, que acabou gerando um preço mais alto para a laranja. Mas para produzir suco de laranja, que é o que está aqui nesse segundo mercado, obviamente o seu insumo principal, né, sua matéria-prima principal é a própria laranja. Então, se o preço da laranja subiu, o custo de produção de suco de laranja também ficou mais elevado. Custos mais altos, deslocamento da curva de oferta para a esquerda. Então, o que aconteceu lá no mercado de laranja impactou mais ou menos da mesma forma a produção de suco de laranja. Menores quantidades estão sendo produzidas e levadas ao mercado e o preço desse produto lá na ponta para o consumidor tende a ficar um pouquinho maior. Tá, então aqui a gente está vendo um choque negativo de oferta, em que um produto básico torna-se mais caro, aí toda a produção daquilo que utiliza,
né, as laranjas para serem como insumos, também vai ficar um pouco mais cara. Então também teve um choque de oferta na produção de suco de laranja. Tá, então a relação entre esses dois aqui é semelhante à que a gente viu antes. Aqui a gente está falando de insumos, né? As laranjas são os principais insumos para a produção de suco. Mas isso não acontece sempre dessa mesma forma. Então vamos pegar um exemplo um pouquinho diferente, tá? Vamos pegar exemplos de substitutos ou complementares. A cada verão, então o segundo ponto, 1b, a cada verão, quando as temperaturas começam a esquentar no nordeste dos Estados Unidos, o preço da diária de hotéis no Caribe despenca. Opa, peraí. O que tem a ver o mercado de hotéis lá no Caribe com a temperatura nos Estados Unidos? Ah, sim, se a temperatura está muito baixa, muitas pessoas nos Estados Unidos fogem do frio para ir passarem férias lá na região mais quente, mais próxima do Equador, região de praias, em países ali da América Latina, mas ali na região central das Américas. Tá. Por outro lado, quando a temperatura nos Estados Unidos está mais agradável, tá, dá para fazer passeios nos próprios parques americanos e tal, então a demanda cai, deveria cair lá pelas diárias de hotel lá no Caribe. Então o que a gente está vendo aqui é que o que acontece em um mercado acaba afetando o outro mercado, mas nesse caso, os passeios, o turismo nos Estados Unidos é um substituto para o passeio e o turismo no Caribe. Então, o que está acontecendo é que, por alguma razão, o turismo lá nos Estados Unidos ficou mais atrativo. Nesse caso aqui, por causa da temperatura, por causa da chegada do verão. Com isso, menos pessoas estão indo visitar os hotéis no Caribe. Com isso, há uma queda na demanda. Então, dependendo da temporada que você tiver, você pode conseguir hotéis no Caribe com preços muito mais baixos. Então, em determinadas épocas do ano, a gente pode ter uma queda na demanda por aquele produto ou serviço, com isso fazendo que as pessoas encontrem promoções, preços mais baixos. Então, nesse caso aqui, foi um deslocamento da demanda para a esquerda, e com isso, dado uma certa quantidade ofertada, né, que está aqui registrado na letra S, mas a gente sabe que o S representa, na verdade, a palavra supply, que em português seria oferta. Então, dado uma certa condição de oferta, quando a demanda cai, a tendência é que os preços fiquem mais em conta, em outras palavras, que vários desses hotéis vão acabar fazendo promoção para ainda assim tentar atrair clientes, tá? Tá, quando começa uma nova guerra no Oriente Médio, o preço da gasolina aumenta e o preço dos carros usados mais antigos despenca. Então vamos tentar entender o que é isso aqui. Olha só, para produzir gasolina, a gente precisa de petróleo. Alguns dos maiores produtores de petróleo estão lá no Oriente Médio. Se acontece uma guerra ali, há uma apreensão, um temor muito grande de que a produção de petróleo pode ser interrompida. Só de haver esse temor, as negociações sobre o barril de petróleo já começam a ficar mais caras. As pessoas falam, pode faltar amanhã, então eu vou comprar rápido e tal. Tá. Se o preço do barril de petróleo sobe, em função de notícias de uma guerra, esse é o custo da produção de energia, de gasolina. Então, aqui no mercado de gasolina, o custo mais alto impacta primeiro as condições de produção, e com isso a gente vai ter uma retração da curva de oferta. Houve uma mudança, o primeiro impacto é nas condições de produção, portanto é a oferta que vai ser afetada, e essa mudança é negativa, portanto a oferta se desloca para a esquerda. Tá? Tá, mas se a gasolina ficou mais cara, né? A gente viu que saiu desse ponto de equilíbrio aqui para esse ponto de equilíbrio aqui. Se a gasolina ficou mais cara, o que isso vai ter de repercussão na compra e venda de carros usados? Ora, lá no carros usados aqui, a gente está falando até no carro muito, muito gastador de energia, né? A gente está falando de um carro daqueles com motores antigos. Eu acho que aqui no Brasil seria como se fosse uma Caravan,
sei lá, um Opala, aqueles carros mais antigos que consumem demais. Quem tem um carro desse vai tentar vender, vai tentar ficar livre dele. Quem não tem um carro desse vai desistir de comprar, ou vai, mesmo quem antes estava disposto a comprar, vai desistir de comprar. Então, se a oferta, se a gente tinha aqui um primeiro ponto de equilíbrio, a oferta se desloca para a direita, já tenderia a fazer o preço cair um pouco. Quando a demanda se desloca para a esquerda, a gente tem uma nova tendência a fazer o preço cair. Então, quando a gasolina sobe demais, um monte de gente tenderia a ver os preços de carros, de automóveis que consomem muito combustível cair. Ah, mas isso não está acontecendo agora no Brasil. Tudo bem, gente, o que está acontecendo no Brasil é um outro fenômeno, tá? Basicamente, a gente está tendo dificuldade em vender carros novos por causa de falta de peças, né? A produção de automóveis novos está tendo lá uma série de problemas por causa de peças importadas, principalmente da China, que não estão chegando a tempo, tá? Mas isso é um outro exemplo, é uma outra ilustração. Aqui a gente está falando do custo da gasolina subir muito e esse ser um bem que a gente precisa para usufruir de automóvel. Então são complementares. Gasolina e automóvel são produtos que você precisa ter junto para usar. Ninguém tem a gasolina por si só e ninguém tem o automóvel por si só, eles são complementares. Se o preço de um dos complementares sobe, o pacote todo ficou muito mais caro. Então a gente vai tender a comprar menos daquele produto, tá? Tá, então aqui, na medida que a gasolina vai ficando mais cara, mais cara, mais cara, a tendência é que as pessoas vão correr daqueles automóveis que sejam pouco econômicos, ou seja, que bebam demais, que gastem muito combustível, tá? E o contrário vai acontecer com automóveis flex ou automóveis mais econômicos. Então, carros menores, carros que consomem menos litros de combustível por quilômetro, perdão, que percorrem mais quilômetros com o mesmo litro de combustível e tudo mais. Tá certo? Então é isso, pessoal. O que a gente está vendo é que muitas vezes os mercados estão interligados e o que acontece em um deles pode impactar os preços, as quantidades, as demandas em mercados próximos, tá? Aqui no nosso caso, nosso último caso, era o mercado de gasolina e o impacto sobre a demanda, não só a demanda, mas também a oferta de automóveis que não fossem econômicos, tá? Automóveis que bebem muito, que consomem muito combustível, tá ok? Tá, com isso a gente tem mais algumas chances de ilustrar o uso desses diagramas e eu espero ter ajudado aí na compreensão dessas fichas de aula. O nosso próximo tópico vai ser algo muito interessante que a gente já começou a mencionar lá atrás, que é a tal do conceito de elasticidade. Só para começar a dar uma dica aqui, tem a ver com a inclinação da curva e o quanto necessário um produto é para o consumidor. Quando o produto é muito necessário, lembram-se dessa questão? A gente está falando de um medicamento que mantém a vida, ou então uma droga e a pessoa sendo viciada naquela droga. Tá? Nesses casos, seja lá qual for o preço, a pessoa vai pagar. Com isso, a inclinação da curva vai tender a ser diferente. Nesse caso específico, uma reta ou muito próximo de uma reta. Mas a gente vai voltar a essa questão mais adiante quando for falar de elasticidades, tá ok? A todos que nos acompanharam aqui, um abraço e até a próxima.